e vou colocar na tela de vocês a nossa apresentação, que é a continuidade das nossas aulas. Vamos lá, pessoal, a gente ainda está... Na verdade, a gente está na nossa quarta aula e ainda falando do primeiro artigo, né? A gente, nos momentos finais do nosso último encontro, a gente tratou da questão do homicídio quando ele é privilegiado e qualificado. E aí, só relembrando a vocês que o privilégio, né, no caso, né, estou chamando de privilégio, mas a gente sabe que a natureza jurídica do parágrafo 1º do artigo 121 é um caso de diminuição de pena. Que isso sempre vai afastar a hediondez, né? Então, apesar de haver, a Lei 8.072 tratar que o homicídio qualificado é crime hediondo, mas tendo a presença de uma das situações do parágrafo 1º, essa hediondez é afastada. A gente viu isso na aula passada. E viu que só é possível haver compatibilidade entre qualificadoras e esse privilégio se as qualificadoras não forem de natureza subjetiva. Por exemplo, a Júlia trouxe um exemplo que a natureza era subjetiva, que era a motivação. Então, não podemos, é incompatível, não há como nós termos um homicídio, por exemplo, por relevante valor moral e motivado por promessa ou paga de recompensa, né? Então, ou é um ou é outro. Não é hediondo. E a gente viu também que a pluralidade de qualificadoras, no caso, haverá a utilização de apenas uma, e as demais serão utilizadas como circunstâncias agravantes genéricas se cabíveis, né? Que são aquelas que constam no artigo 61 da parte geral do Código Penal, e, se não for o caso, são utilizadas na primeira fase de dosimetria da pena, que são as circunstâncias judiciais, né, do artigo 59. No caso de torpeza, né, torpeza é uma agravante genérica. Então, se há uma dupla torpeza, né, no exemplo que eu dei agora há pouco, isso vai ser utilizado como uma qualificadora e como agravante genérica também. E ainda viu que há causas de aumento de pena no homicídio doloso, no parágrafo 4º, e na segunda parte, do parágrafo 4º, segunda parte, e no parágrafo 6º. Né? Então, se refere à idade da vítima no tempo do crime, que seria menor de 14 anos ou maior do que 60. E essa idade é aferida no tempo do crime, né, pessoal? Então, e essa condição etária deve ser conhecida pelo agente. Então, tudo isso a gente viu na aula passada. Então, a pessoa que, por exemplo, né, uma adolescente de 13 anos, mas que tem a compleição física, né, já de um adulto, certo? Pode... Isso não necessariamente vai agravar a pena, porque se essa condição etária não é do conhecimento do sujeito ativo, não temos como imputar a ele essa responsabilidade penal objetiva. E a questão de outro agravante para o homicídio doloso seria a questão do grupo de extermínios, né, aqueles grupos que são matadores, né, de aluguéis, ou a milícia privada, que milícia privada é um crime tipificado no artigo 288-A do Código Penal, né, um crime contra a paz pública. Né, são aquele grupo de pessoas
que formam, né, se reúnem, né, de forma paramilitar para a venda de prestação de serviços, né? Assistam Tropa de Elite 2, que vocês vão ver do que eu estou falando. E hoje, pessoal, a gente começa a falar do homicídio culposo, que é o que consta do parágrafo 3º. Então, acerca de homicídio doloso, a gente já exauriu aqui o assunto, né? Foram 4 aulas falando só sobre homicídio doloso. E hoje a gente trata do homicídio culposo, sendo a culpa um elemento normativo, né? Então, para que haja culpa, pessoal, o resultado é previsível na posição do homem médio, ou seja, quando se fala em posição do homem médio, teoria do homem médio, é a média de discernimento da sociedade. Ou seja, é aquilo que, né, tirando o discernimento das pessoas, nem é aquele mais astuto, né, aquele mais sagaz, nem é aquele mais idiota, certo? E quando se fala, pessoal, em resultado previsível ao homem médio, isso não quer dizer que a pessoa tem que ser um paranormal, não, vai prever a ocorrência, não. Quer dizer que a situação é previsível, que dentro daquela situação era previsível a ocorrência. Né? Então, se você ultrapassa um sinal vermelho e atropela alguém que estava atravessando na faixa de pedestre, não seria previsível que num sinal fechado alguém atravessasse na faixa de pedestre? É claro que sim. Não é que você tenha que adivinhar. É diferente, né? Por exemplo, se você dá um susto em alguém, tá chovendo, você dá um susto em alguém, a pessoa corre e aí cai um raio na cabeça dela. Né? Eu estou sendo bem exagerado, né, para ilustrar. É óbvio, né, que no discernimento médio das pessoas não há previsibilidade, né, de que alguém saia correndo e cai um raio na cabeça. Então, essa pessoa que dá o susto, e se vier a morrer o outro, obviamente ela não pode ser imputada a ela um homicídio culposo, porque não há previsibilidade nessa situação, né? Eu acho bom essa matéria de crimes contra a vida, né, que vocês já devem estar começando a estudar e ler as doutrinas, que é onde o povo é mais criativo, né, nos seus exemplos. Teve um exemplo que eu li uma vez que era que a pessoa estava morava num prédio de 20 andares, né, de frente para o mar, não tinha outras residências, outros prédios na frente, e morava no 10º andar de um edifício de 20 andares. E aí estava limpando a arma carregada, né? E a arma dispara, né, em direção à janela. No momento em que a arma dispara, né, vai caindo um suicida, né, que se jogou do 20º andar na frente da janela, e o projétil da arma de fogo que disparou acidentalmente atinge a cabeça do suicida e mata-o imediatamente. Há o homicídio culposo? Aí, pessoal, há ou não? A previsibilidade, aí eu vou fazer agora a pergunta ao João. João, a previsibilidade que quem mora no 10º andar passe pela sua janela alguém caindo, vez por outra. Professor, não é de se imaginar, não, né? Pois não, a previsibilidade, eu tô dando esse exemplo na questão da previsibilidade, né? Porque se a culpa está ligada à previsibilidade na posição do homem médio, né? Então, tudo bem que o disparo de arma de fogo você pode entender como uma negligência. Mas dentro da teoria do homem médio, né, do discernimento do homem médio, há probabilidade
de que passe as pessoas assim, constante chuva, gente, né, uma chuva de gente na sua janela, como o Tiago está dizendo, né? Quais são as chances, né? Dentro dessa teoria, a probabilidade não pode se dizer zero, porque no exemplo ocorreu, mesmo que seja hipotético, né? Então, obviamente, eu entendo que nesse caso não haveria o homicídio por não haver a previsibilidade de que isso ocorra, certo? Para você ver como o povo, né, que dá esses exemplos dos crimes contra a vida, eles são criativos, né? Porque a pessoa pensar num negócio desse é muito desocupada, né? Tem outros exemplos que são bacanas também, né? É, sujeito A, né, tem a intenção de matar o sujeito C, certo? E ministra, né, bota na bebida dele uma quantidade de veneno, né, precisava de 4 ml para matar a pessoa. Só que ele erra na dose e só bota 2 ml. Não é capaz de matar o sujeito C. Sem conhecer dessa vontade de matar o sujeito C, o sujeito em relação ao A também tem a vontade de matar o sujeito C. E aí tem a mesma ideia de utilizar o mesmo veneno. E da mesma forma que o sujeito A, ele erra na dose e só bota 2 ml, que é incapaz de matar o sujeito. Só que, quando o sujeito C bebe, né, a quantidade de veneno que tinha era 4 ml. 2 colocados pelo A, 2 colocados pelo B. Tipifica. A única coisa que eu tiro de concreto aí era que o sujeito C não é muito gente boa, né? Para ter tanta gente assim querendo matar ele. Mas a pergunta é: tipifica a conduta do A e do B. Qual crime? Praticar o crime? Qual crime? Vamos lá, exercitar a mente com exemplos absurdos, né? E aí, Júlia, há crime? Não há? Como é que eles respondem? Bora, Vitória, João, Yasmin, Gabriel, o outro Gabriel Almeida, Igor, Guilherme, o outro Guilherme. Eu acho que os dois respondem por homicídio, né, professor? Homicídio consumado? Sim. A ação de cada um foi capaz de matar a pessoa? Não, mas eles assumiram o risco, né? Não, na verdade, eles não assumiram o risco, né? Porque, na verdade, quando diz o dolo aí é direto, né? Ele seria, no caso, se vocês forem pela corrente do homicídio, seria doloso. A questão é, a quantidade de veneno, certo? Era suficiente para consumar o homicídio ou apenas para uma eventual tentativa, já que eu disse que eles erraram na dose, ou seja, foi uma circunstância alheia à vontade deles. Eles tinham a intenção de matar, mas erraram na dose e botaram a dose insuficiente. Nesse caso, pessoal, Pode ser vamos só lá, Júlia. tentativa, né, não? Júlia, nesse caso, os dois respondem por tentativa. Aí vocês podem até alegar, mas não morreu, né? Mas não morreu pela conduta individual de nenhum, certo? A conduta de cada um, certo, seria suficiente apenas para classificar o crime em homicídio tentado. Essa conduta dele pode se encaixar em preto e doloso? Não, é doloso mesmo, né? É doloso, é o dolo de matar, o animus necandi, certo? Mas o cara morreu. Veja só, pessoal, eles só responderiam por homicídio doloso se no exemplo que eu dei, eu dissesse que eles agiram em conjunto, com o nexo subjetivo anterior. O A chegasse para o B, eu boto 2 ml, tu bota 2 ml, certo? Então, como tinha um nexo subjetivo anterior entre os agentes, eles responderiam pelo o homicídio consumado, o doloso consumado.
Como não há esse nexo subjetivo anterior, né, e a conduta de cada um era capaz de proporcionar mera tentativa, e a morte foi por uma coincidência, né, eles responderiam apenas pelo homicídio tentado, né, que a tipificação seria artigo 121 combinado com artigo 121, qualificado pelo uso de veneno, né, meio insidioso, combinado com o artigo 14, que determina a tentativa, certo? Então, é outro exemplo que vocês podem encontrar por aí na viagem das pessoas que escrevem sobre crime contra a vida. Obviamente, né? Esses dois exemplos são hipotéticos e pouco prováveis de ocorrer. Outros doutrinadores dão um exemplo semelhante a esse do veneno com a emboscada. Porque se eu não der os dois exemplos, aí eu botar o exemplo da emboscada, professor, você só ensinou com veneno, não ensinou com a emboscada. Então, se duas pessoas, vou botar logo de novo o C, né, que se duas pessoas, sem conhecimento uma da outra, um está do lado da estrada, outro está do lado da outra, do outro, aguardando em emboscada o sujeito C, né? A do lado de um lado, B do outro. E no momento em que o sujeito C passa, os dois atiram, certo? No sujeito C, que vem a óbito, sem com que a perícia consiga determinar qual bala, certo, que o matou. É a mesma situação do exemplo que eu dei agora do uso de veneno, né? Como não temos aí a justificativa é diferente, não é porque o meio era impróprio, é porque não tem como determinar quem foi o sujeito que tirou a vida do sujeito C, né? Então, como nós não temos como determinar, eles só responderiam também pela tentativa. É um povo criativo, né? No caso da culpa, esse resultado tem que ser previsível, certo? Não confundam previsível com a pessoa ter a previsão, a antevisão, ser uma pessoa paranormal. Essa conduta tem que ser também voluntária, né? Então, condutas involuntárias que por acaso venham a ocasionar a morte de alguém, obviamente não vão ser consideradas. Aquele que tem a conduta involuntária também não será responsabilizado. Por exemplo, a pessoa tem um ataque, né? Um ataque epilético, e se debatendo, né, deixa cair um objeto da janela do prédio e esse objeto acerta um pedestre e esse pedestre morre. Ora, o que fez o objeto cair foi uma conduta involuntária, né? Não foi uma conduta voluntária. A pessoa teve o ataque e se debatendo fez com que o objeto caísse, né? Então, qualquer conduta que você não tenha controle, né, é involuntária. Por exemplo, um espirro, um soluço, né? Se bem que você associar um espirro e um soluço à morte de alguém já é mais complicado, né? Mas só para exemplificar a questão da voluntariedade da conduta. Guilherme Freitas, no caso do veneno, se um tivesse colocado a dose certa, como seria? Vamos supor que o A tivesse colocado os 4 ml, né, que estava no meu exemplo, e o B tivesse colocado 2 ml, certo? O B responderia pela tentativa e o A responderia pelo homicídio consumado. Por quê? Porque a conduta dele por si só foi capaz de tirar a vida do sujeito C, enquanto que a conduta do B, por circunstâncias alheias à sua vontade, né, pelo erro na dosagem,
não era suficiente para matar, certo? Outra questão que é associado à culpa, pessoal, é a violação do dever objetivo de cuidado a todos os impostos, né? Então, quando eu digo, se você ultrapassa um sinal vermelho e atropela alguém, certo? E a você esse dever de cuidado a que se refere a culpa seria o dever de obedecer à norma, né? Certo? Então, o agir com culpa é um agir desrespeitando um dever de cuidado, ao zelar por alguém, certo? Por alguém ou por qualquer coisa, né? Porque a questão da culpa está associada não só ao bem jurídico, vida ou integridade física, mas também a outras situações. E há três situações que podem configurar a culpa, né, pessoal? A imprudência, a negligência e a imperícia. Alguns autores, vocês vão encontrar que eles já não fazem mais diferença de imprudência e negligência, certo? Mas ainda a maioria faz, e a imprudência seria uma ação positiva, né? Então, você age não tendo o devido cuidado que é imposto. Enquanto que a negligência é um não fazer. Então, você deveria fazer para evitar, como um dever objetivo de cuidado. Então, você está sendo negligente, certo? Então, por exemplo, no caso de limpar a arma, certo? Você é negligente por quê? Porque não desmuniciou a arma antes do início da limpeza. Então, você não fez e violou um dever objetivo de cuidado que a todos é imposto, certo? Enquanto que a imperícia, pessoal, ele está associado ao exercício de profissão, arte ou ofício. Então, aquele que, por exemplo, um médico que é imperito e numa cirurgia mata alguém, né, ele também age com culpa, certo? Então, a imperícia sempre está associada ao exercício de profissão, arte ou ofício. E essa conduta voluntária que viola o dever objetivo de cuidado, quer seja agindo, não agindo, ou violando, né, esse dever por consequência de exercício de atividade de profissão, arte ou ofício, deve produzir um resultado naturalístico involuntário, ou seja, ele não é pretendido. Então o conjunto, né, logo que vem depois de culpa, elemento normativo, é um conjunto de coisas que devem ser observadas se há culpa ou não. Então, e a questão de produzir o resultado involuntário, pessoal, isso é óbvio, né? Porque se a pessoa age no sentido de matar alguém, não há de se falar em culpa. O resultado que ela pretende é voluntário, ele tem vontade de matar. Tendo vontade de matar, age com dolo. Então, para caracterizar a culpa, vocês têm que verificar esses elementos. Esse resultado é involuntário e, apesar de previsível, ele não é previsto, nem querido, né? Quando eu digo que ele é previsível, mas não é previsto, quer dizer, ele pode acontecer, né, na mente do homem médio, certo? Mas aquela pessoa não acredita que vai acontecer, certo? E como não tem vontade, né, é um resultado involuntário, nós não temos aí a possibilidade de tentativa, né, pessoal? Então, quando se tem crimes culposos,
a gente de cara, e aí isso aí é uma regra geral, né? Vale para qualquer crime que tenha a previsão da modalidade culposa, não se admite a tentativa. É uma questão lógica, né, pessoal? Como é que alguém vai tentar fazer alguma coisa sem querer, né? Se, se ela for tentar fazer, ela já está querendo, né? Então, já está agindo com dolo. Então, não comporta tentativa. Então, apenas o parágrafo 3º traz se o homicídio é culposo, né? Então, você vai verificar se é culposo, se enquadra naquelas situações do slide anterior. Mas nós temos ainda o homicídio culposo circunstanciado, pessoal, certo? Então, tem algumas situações em que elevam a pena do homicídio culposo. Então, a inobservância de regra técnica, arte ou ofício. E aí, pessoal, existe posições doutrinárias que dizem que o seguinte: a previsão da inobservância de regra técnica, arte e ofício é incompatível com a modalidade culpa imperícia. Porque é a mesma coisa. Certo? Posições na doutrina. Mas existe posição na doutrina que diz o seguinte: não há incompatibilidade alguma, pois não há incompatibilidade porque não é a mesma coisa. Porque a imperícia é a pessoa que deveria ter a técnica e não tem. E a inobservância de regra técnica, arte ou ofício, certo? Da primeira parte do parágrafo 4º do 121, a pessoa tem a habilidade, certo? Ele tem a técnica, só que não usa, não observa, certo? Então, vocês vão encontrar essas duas posições. A posição na doutrina em que diz que não é possível aplicar a primeira parte do parágrafo 4º, a causa de aumento de pena, quando o homicídio culposo é por imperícia, e a parte da doutrina que diz que não há incompatibilidade porque não é a mesma coisa. O imperito não tem a técnica. O que inobserva a regra técnica, ele tem, mas ele é relaxado, ele não observa. Por isso, ele deve ser apenado mais severamente. Aí vem deixar de prestar imediato socorro à vítima. Isso está muito ligado a crimes de trânsito, né, pessoal? Então, nesse caso, o deixar de prestar socorro imediato à vítima é quando o agente contribui para o resultado, então foi ele que deu causa. Então, se você atropela alguém, você tem por obrigação de prestar o socorro, certo? Porque você deu causa à situação. Se você não presta o socorro e se você não presta o socorro e essa pessoa vem a falecer, mas você agiu com culpa, ou seja, não era pretendido o resultado, você vai responder com a causa de aumento de pena. Deixa eu só interromper para eu responder uma pergunta que está no chat. Sim, Júlia, já está no aba, certo? Esse material. Se você não dá causa, pessoal, ao acidente, por exemplo, você é um pedestre, vai passando e alguém é atropelado, você vê e o atropelador foge. Você também tem a obrigação de socorrer, certo? Não porque você vai responder pelo homicídio culposo, certo? É porque nos crimes que a gente vai ver ainda nesse semestre, do capítulo da periclitação da vida e da saúde, tem um artigo, que é o 135, que é a omissão de socorro. Então, se você não contribui para a causa, para o acidente, e mesmo assim não socorre, você poderá responder criminalmente, não pelo homicídio, certo? Mas pela omissão de socorro.
E a gente vai ver com mais detalhe quando estiver entrando nesse capítulo, né, que é o terceiro capítulo, da periclitação da vida e da saúde, a gente vê com detalhe o que vem a ser a omissão de socorro e volta a esse assunto. Aqui o importante é apenas que vocês entendam que a causa de aumento de pena aqui se aplica a quem deu causa, não é a qualquer pessoa. Não procurar diminuir as consequências do seu ato e fugir para evitar prisão em flagrante. Então, essas situações acarretam aí o aumento de pena no homicídio culposo. Pessoal, só um detalhe. Quando diz deixar de prestar imediato socorro à vítima, o caso da vítima está morta, não afasta essa causa de aumento de pena, não, certo? Aí você pode até se questionar, mas eu ia prestar socorro a alguém já morto? Sim. Você é legista? Você tem como determinar se a pessoa estava morta? Então, não afasta a causa de aumento de pena. No caso de fugir para evitar prisão em flagrante, o fundamento é só a questão da impunidade. Pessoal, quando vocês estudaram no semestre passado as causas de extinção de punibilidade, então no artigo 107, o professor de vocês com certeza disse, olha, essas causas aqui que estão no artigo 107, de extinção de punibilidade, elas estão aqui em rol meramente exemplificativo. Existem outras causas. E numa das causas que tinha lá nos incisos do 107, tem lá o perdão judicial quando a lei prevê, né? E aí, logo no primeiro tipo penal, né, que inaugura aqui a parte especial, você já vê um tipo penal que prevê o perdão judicial. Então, parágrafo 5º, certo? Prevê o perdão judicial, e esse perdão judicial é apenas para o homicídio culposo, certo? Não se aplica para nenhuma modalidade de homicídio doloso, nem que seja com dolo eventual. Certo? Então, o motivo de haver essa previsão do perdão judicial no homicídio culposo é quando o resultado, certo? O resultado morte aí, obviamente, a gente está falando de homicídio, é tão grave para o autor do crime que se torna dispensável, desnecessário a aplicação de pena. Vamos supor que... Vou citar um caso real. Não sei se ela ainda é atriz, que faz muito tempo que eu não assisto televisão, mas uma atriz chamada Cristiane Torloni, não sei nem se ainda é viva, só para ser sincero. Ela passou por uma situação em que ela, tirando o carro da garagem, né, tirando o carro de ré, um filho dela estava atrás e ela atropelou e matou o filho. Ora, vamos analisar. Ela agiu com negligência por saber que tem uma criança em casa e, ao tirar o carro da garagem de ré, não observou atentamente? Sim. É previsível que uma criança possa ir para trás de um carro? É previsível, né? Ela agiu voluntariamente dirigindo o carro? Sim, agiu. Ela tinha a pretensão de matar? Não. Agora, analise. Essa situação para uma mãe que mata de forma culposamente um próprio filho, vai carregar para o resto da vida isso, né? Essa situação já não é severa demais o suficiente, até mais do que qualquer pena que possa ser aplicada a ela? Pois é, então, é nessa situação, pessoal, que aplica-se o perdão judicial. Então, verifica-se que a situação é tão grave para o próprio autor do crime que
se torna desnecessária. A pessoa vai levar, na verdade, para o resto da vida, vai sofrer uma pena perpétua, né? A culpa. Então, não há necessidade nenhuma de aplicar mais, infligir mais sofrimento a uma pessoa dessa. Então, é nesse sentido que vem a previsão do perdão judicial. E aí eu repito, somente nos casos de culpa. Obviamente, não há que ter perdão judicial para pessoas que matam dolosamente, né? Tem a intenção de tirar a vida. Professor, Oi. não sei se o senhor está acompanhando esse caso dessa deputada Flor de Lis, que ela mandou matar o próprio marido, ela e alguns filhos. E aí ela já tinha tentado matar ele de várias formas diferentes, com veneno, já tinha contratado o pistoleiro, e dessa vez foi a vez que deu certo. Ela contratou uma pessoa que deu 30 tiros no marido dela na porta de casa, sendo que foi concedido a ela impunidade parlamentar. Onde é que isso se enquadra? Imunidade, né? Imunidade. Não se encaixa em lugar nenhum. Eu tenho um conceito muito crítico sobre imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar, certo? Se dá àquele parlamentar no exercício de sua atividade. Que eu saiba, certo? Isso é uma posição pessoal, né? Que eu saiba, não configura exercício parlamentar ninguém mandar matar ninguém, né? Então, eu não sei detalhes, Júlia, eu estou comentando no que você está me falando, tá certo? Então, eu posso cometer algum erro aqui. Eu sei do caso, né, assim, a manchete do caso, mas não procurei adentrar, né, no conhecimento de como está ocorrendo. Mas, nesse caso, eu acredito que não alcance, a imunidade parlamentar não alcance, certo? É crime comum. Assim como eu acho que certas manifestações, mesmo que sejam orais, que associam a estímulo à prática de crime, seja alcançado por imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar tem que ser em relação à pregação de ideias no exercício do seu mandato, certo? Então, eu entendo que isso é assim, é a minha convicção ideológica. E aí a pessoa não ser perseguida em relação à manifestação de ideias. Mas aí, mandar matar o outro e ser alcançado por imunidade parlamentar, aí está fora de qualquer razoabilidade, certo? Mas eu vou ver se eu leio mais um pouquinho sobre esses assuntos mais atuais, para que a gente discuta, certo? Eu sei que houve notícias a esse respeito do caso dessa deputada, mas pelo indiciamento, né? Parece que ela foi indiciada já, né? Eu acho que foi a última notícia que eu vi, foi o indiciamento. Estava sendo investigada e essa semana foi indiciada. E o indiciamento, né, pessoal, não quer dizer que ela é culpada, né? Quer dizer que há indícios, né, que foi ela. Então, a pessoa só é culpada depois do trânsito em julgado da ação penal, da sentença penal condenatória. Eu vou dar uma lida e a gente conversa sobre o caso depois, tá bom, Júlia? Para ver Eu acho que depois de indiciada, cai essa questão da imunidade, viu? Vamos lá, a sequência. E aí, como eu já disse, pessoal, o perdão judicial tem natureza jurídica de causa de extinção de punibilidade. É uma das hipóteses que está no artigo 107, que vocês estudaram no semestre passado, certo? Essa causa de extinção de punibilidade no perdão judicial, pessoal, se vocês observarem como é a redação do parágrafo 5º do artigo 121,
ele diz o juiz pode, certo? Só que esse verbo pode, que está lá na redação do 121, ele deve ser entendido como deve, certo? Porque considera-se que isso é um direito subjetivo do réu. Então, a redação do artigo 121, parágrafo 5º, é a seguinte, deixa eu localizar aqui. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, esse juiz poderá, vocês têm que entender como deverá, né? Então, é uma situação em que é direito subjetivo do réu. E quanto ao homicídio, nós temos aí a modalidade de ação penal, como nós não temos nenhuma hipótese de exceção, né? Haja visto que o artigo 100 do Código Penal, que vocês também viram no semestre passado, que traz as regras da ação penal, diz que a ação penal será pública, que é a regra geral, né? Mas poderá depender de representação ou da queixa-crime do réu quando for privada. Então, isso são exceções. Então, quando a ação penal é pública condicionada à representação, vem no artigo, ou no capítulo, ou no título, né, dizendo que esse crime só se procede mediante representação, ou esse crime só se procede mediante queixa-crime, determinando que a ação penal é pública condicionada à representação ou queixa-crime. E aí, pessoal, não verifiquem só no artigo, né? Quando você vai verificar a modalidade da ação penal, você tem que verificar no artigo. Se tiver lá, tudo bem, você já sabe, é uma exceção. Mas se não tiver, cheque se no final do capítulo não tem nenhum regramento geral acerca disso. Porque existem, por exemplo, nós vamos ver aí esse semestre, os crimes contra a honra. São 3, o 138, 139 e 140. Se você observar, em nenhum deles tem referência à ação penal. Mas se você for no final, lá do capítulo dos crimes contra a honra, no artigo 145, você vai ver que os crimes contra a honra pode ser qualquer coisa, qualquer modalidade de ação penal. Então, não verifique apenas no artigo, né? Vocês estão começando a estudar os tipos penais incriminadores, né? Os crimes em espécie agora, e já fica a dica. Vai verificar a ação penal, verifica no próprio artigo, verifica no capítulo e vai lá no fim do título para ver se não tem uma regra também que se aplique a todo o título, né? Tranquilo? Pessoal, cuidado com o artigo 122, certo? Porque esse artigo ele foi modificado pela Lei 3.968 de 2019. Então, provavelmente no código de vocês ainda consta a redação anterior, certo? E na doutrina que vocês pegarem, verifique se o doutrinador já comenta de forma atualizada. Porque até 2019, esse crime se chamava induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Não tinha essa questão de automutilação. E aí, pessoal, a classificação desse crime, elementares desse crime, por conta da modificação, foi totalmente modificado. Certo? Então, nós vamos ter uma outra estrutura do tipo penal. O que você estudar numa doutrina que comente o anterior não servirá, certo? É imprestável para isso aqui. Inclusive em elementares, como, por exemplo, o momento consumativo do crime. Certo? Então, especificamente sobre o artigo 122, tenham cuidado, né? Do 121 tinha alguns parágrafos, né, e tal, que foram modificados, mas o 122 foi totalmente modificado. Então, o que diz o 122? Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação
ou prestar-lhe auxílio material para que eu faça. Então, há uma diferença no que vem a ser induzir ou instigar, né? Então, induzir é fazer nascer a ideia na cabeça da pessoa, né? A pessoa não tinha essa vontade, e aquele que induz coloca a ideia na cabeça da pessoa. Vejam só, o suicídio não é crime, né? Por motivos óbvios, né? Como é que nós iríamos punir um suicida, né? Aí você pode até dizer, professor, mas poderia punir pelo menos aquele que tenta o suicídio, né? Pessoal, a pena mais severa que nós temos é a pena privativa de liberdade. A pessoa que não tem, não preza pela própria vida, que é um bem jurídico muito superior à liberdade, vai lá ligar para isso, né? Então, o suicídio, ele não é crime, mas, veja só, ele é um ilícito, certo? E depois, daqui a pouco eu explico por que ele é um ilícito e aonde é que nós vamos achar no Código Penal a justificativa para dizer que o suicídio é um ato ilícito. Ele não vai ser punido, não é um crime, não é um tipo penal. Então, o que é, certo? O que é punido aqui é o induzir, o colocar a ideia na cabeça de alguém, ou instigar. Instigar no sentido de que a pessoa já tem aquela vontade, né, de tirar a própria vida, ou se automutilar, e ao incentivo, né? Então, a diferença entre induzir e instigar é porque o induzir faz nascer a ideia, e o instigar, a ideia já existe, ele faz apenas brotar, né? Faz apenas crescer a ideia. A ideia de atentar. E aí há uma modificação em relação à objetividade jurídica do artigo 122 que me perturba muito, porque nós temos estamos dentro do capítulo contra a vida, certo? Do título contra a pessoa, capítulo contra a vida. E o suicídio é um atentado contra a vida, mas a automutilação não. A automutilação ela é um atentado contra a integridade física. Então, isso ainda perturba minha cabeça por ser algo recente, né? Só tem 6 meses e ainda estou meio que digerindo essa opção legislativa aí de colocar um bem jurídico diferente da vida nesse capítulo, já que ele é bem peculiar, inclusive no que se refere a procedimento de processo penal, que esses crimes praticados de forma dolosa são de competência do Tribunal do Júri, né? Então, fazer nascer a ideia, ou instigar, seria suicidar-se, ou seja, atirar a própria vida. Então, a diferença do homicídio para o suicídio é que o homicídio, a gente viu que na construção do conceito, uma pessoa tira a vida do outro, enquanto no suicídio é a própria pessoa que tira. Ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que eu faça. Então, aqui, o induzir ou instigar, pessoal, eles se caracterizam como auxílio moral, certo? É um incentivo, é o fazer nascer a ideia, enquanto que o prestar auxílio material também vai caracterizar o artigo 122, né? Por exemplo, a pessoa quer se matar e alguém empresta a arma, né? Então, isso é auxílio material, certo? Então, alcança essas duas vertentes aí, tanto o auxílio moral quanto o material. Quanto ao conceito de suicídio, né, e a destruição voluntária da vida, né, pelo próprio titular. Então, não há se há
ato por parte de outra pessoa, no sentido de tirar a vida, nós não teremos aí suicídio, sim o homicídio. Não admite o consentimento da vítima, pessoal. Então, não importa a vida, tanto no homicídio quanto no suicídio, nós temos aí a tutela de um bem indisponível. Lembra do exemplo que eu dei da vendedora que contratou um pistoleiro para matar ela mesma? Então, óbvio que há o consentimento dela, mas isso não importa para o direito, né? Então, está indisponível. Diferente da lesão corporal, né? A integridade física da gente é um bem disponível, né? Então, quando você permite que alguém fure sua orelha para colocar um brinco, ou coloca um piercing, ou faz uma tatuagem, você está consentindo que alguém pratique uma lesão corporal em você. Obviamente, essa pessoa não vai responder por crime, porque esse bem, integridade física, dentro de certos limites, né, pessoal, ele é indisponível. Esse consentimento tem limites. A gente vai ver quando chegar no artigo 129. A justificativa para que se considere o suicídio como ilícito, apesar de não ser crime, pessoal, está no parágrafo 3º do artigo 146, especificamente no inciso 2º. O que é o artigo 146? O artigo 146, pessoal, é o constrangimento ilegal. O que é o constrangimento ilegal? É você obrigar alguém a fazer uma coisa que ela não quer fazer, né? Ou você impedir que ela faça algo que ela tem direito de fazer, né? Isso aí é o constrangimento ilegal. E o inciso 2 do parágrafo 3º do 146 diz que o constrangimento ilegal para impedir um suicídio não é crime, certo? Daí é que se considera, por conta dessa previsão, que o suicídio, apesar de não ser crime, é um ilícito. Então, se alguém está querendo se matar e você amarra a pessoa, certo? Você não está praticando crime. Isso está amparado aí pelo artigo 146, parágrafo 3º, inciso 2º, certo? E entra como elemento novo nesse crime aí o conceito de automutilação. Então, automutilação seria a conduta de causar lesão em si mesmo, né? Então, a autolesão por si só não é punida, assim como o suicídio. Então, o que não pode é alguém induzir ou instigar. Então, se você quer se autolesionar, o problema é seu, certo? Agora, alguém instigar ou induzir a você praticar autolesão, aí o problema é dele, de quem está instigando, né? Certo? Então, um exemplo, né? Não sei se vocês já viram, mas algumas cerimônias religiosas, ligadas até à Igreja Católica na época de Semana Santa, ali pela região do Cariri, que há umas procissões em que o povo vai com uma espécie de chicote, né, um açoite, batendo nas próprias costas, chega até a sangrar, né? Isso é automutilação, né? Então, eles não são punidos porque está dentro da sua disponibilidade. E aí, dentro do que o direito penal pode punir, obedecendo aí o princípio da transcendentalidade, certo? Ou da alteridade, né? Então, se você não está ultrapassando a esfera de um direito seu, certo? O direito penal não pode agir. Então, você pode muito bem se autolesionar. O que não pode é alguém instigar ou induzir. Quanto à objetividade jurídica, nós vamos ter aí agora, como eu falei, né? Com a alteração, nós vamos ter uma dupla objetividade jurídica, né?
Então, nós vamos ter a vida humana e a integridade física. A vida humana no que se refere ao suicídio e a integridade física na questão da automutilação. Tendo como objeto material a pessoa humana, obviamente, né, nós estamos ainda dentro do título dos crimes contra a pessoa, e temos aí como núcleo do tipo induzir ou instigar, e vimos que essa participação pode ser moral ou material. Obviamente, pessoal, essa conduta só ocorre com dolo e o ânimo, né, aí tem que ser de fazer com que a pessoa tire a própria vida ou que a pessoa se automotive. Então, o exemplo que eu dou, isso ocorreu há muito tempo, vocês não eram nem nascidos, mas vocês sabem onde é que fica ali o Colégio Santo Inácio, né? Ali quase na Desembargador Moreira com o Antônio Salles. E na década de 80, uma certa feita, uma pessoa subiu numa torre daquelas de TV e para se matar, né? E na hora do intervalo, né, era turno da manhã, os alunos, né, aluno, né, como sempre, é bicho canalha, né? Tô falando de vocês, não, né? Tô falando das outras turmas, certo? E aí ficaram gritando, pula, pula, pula. E o cara foi e pulou, né? Obviamente se matou. Quando se diz que exige seriedade, pessoal, não vai se pegar um bocado de aluno, né, que instigou, né, ou induziu aquela pessoa induziu não, instigou, né, porque ele já estava com a vontade, a se matar e tipificar a conduta deles como instigação ao suicídio, porque a vontade lá, né, o ânimos dele se chama de ânimos jocandi, né, a vontade só de fazer uma brincadeira. É certo que a brincadeira não é de muito bom gosto, mas não era a intenção que aquela pessoa realmente se matasse. Certo? Então, quando se fala que exige seriedade, é nesse sentido. Então, outro exemplo, né? Uma pessoa chega para outra e diz assim, fulana, meu namorado me traiu, né? Aí a fulana lá, sem muita paciência para ouvir esse tipo de besteira, diz, mulher, vai lá, se mata, né? Obviamente, a intenção dessa pessoa não era que a outra tirasse a vida. Então, nós não podemos considerar esse tipo de conduta também criminalizar, né? Então, temos que ver aí o dolo mesmo de induzir no sentido, ou de instigar no sentido que a pessoa ou tire a própria vida ou se automutile, né? Como eu já falei, né, eu já comentei o núcleo do tipo, induzir no sentido de fazer nascer a ideia e instigar, reforçar a ideia já existente. Quanto à questão de auxiliar, pessoal, né, com auxílio material, tem que ser uma atividade, né, que se chama eficaz e acessória eficaz. Ela é acessória porque não entra na conduta de tirar a própria vida. Então, realmente, por exemplo, emprestar arma, fornecer o veneno, certo? Então, esse auxiliar nesse sentido. E também, pessoal, aqui nós temos o auxílio omissivo, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem tendências, o Adam digitou sem querer, eu acho que ele pensava que estava no WhatsApp, né? Se a pessoa tem tendências suicidas, pessoal, e ela não responde por seus próprios atos, ou tem algum tipo de problema, e as pessoas que são responsáveis
não tomam o devido cuidado, essas pessoas responsáveis podem ser responsabilizadas a depender da situação, não só pela instigação ao auxílio ao suicídio de forma omissiva, mas se for o caso de uma inimputabilidade, né, ou total discernimento, ou se a pessoa é menor de 14 anos, pode ser responsabilizado, inclusive, por homicídio. Também é exigido, como é crime contra a pessoa, né, nós temos aqui vítima determinada ou determinadas, né? Então, não pode ser, por exemplo, uma música, né? Uma música que estimule pessoas a tirarem a vida. Essa música, ela não está direcionada a uma determinada pessoa ou pessoas, né? Ela, por exemplo, se toca numa rádio, ela não tem destinatário, certo? Por exemplo, é uma defesa de uma ideia, né? Então, não tem como tipificar essa conduta também. Quanto a ser um tipo misto alternativo, pessoal, o que é um tipo misto? Então, vamos lá. No primeiro dia, eu disse que ia revisar a chamada parte geral teoria geral da parte especial. E aí, eu apresentei a vocês uma série de elementares, e uma delas é o núcleo do tipo. Então, chama-se de uninuclear, plurinuclear, um tipo penal que tem um único núcleo é uninuclear, por exemplo, o homicídio. A instigação, o auxílio ao suicídio, ela é plurinuclear, ela tem mais de um verbo, né? Então, induzir, instigar, são verbos. Chama-se também de tipo múltiplo, quando tem mais de um verbo. Quando se diz que um tipo é múltiplo alternativo, quer dizer que se o agente praticar mais de uma conduta representado pelos verbos, ele vai responder por um só crime. Então, vamos supor que a pessoa instigue ou induza e depois forneça a arma. Na verdade, não há dois crimes. Como o auxiliar é alternativo, então o auxílio material, em um mesmo contexto fático, representará um único crime, certo? Por isso que se diz que o tipo é múltiplo alternativo. Quanto ao sujeito ativo, é crime comum, e quanto ao sujeito passivo, é qualquer pessoa com o mínimo de capacidade de resistência. Isso quer dizer, pessoal, que a pessoa que não tem discernimento, ela não pode ser vítima desse crime. Se você pega uma criança, vamos supor, de 6 anos de idade, ou uma pessoa que tem uma deficiência mental, e diz assim, pega essa toalha, bota aí no teu pescoço, tu agora é o super-homem, pula aí do 10º andar que tu voa. Pessoal, você não está instigando a pessoa a se matar. Você está praticando um homicídio, pois essa pessoa não tinha capacidade de resistência, não tinha discernimento para entender a situação, certo? Então, exclui-se da figura do sujeito passivo, certo? As pessoas que não têm capacidade de resistência, certo? Dentro dessas pessoas, no rol dessas pessoas, aí, gente, não pode ser também o menor de 14 anos, viu? O menor de 14 anos, isso é uma interpretação sistemática do Código Penal, como nos crimes sexuais contra vulneráveis. Considera-se vulnerável o menor de 14 anos, então a gente considera também que o menor de 14 anos não pode ser vítima desse crime se houver a indução, o auxílio à prática do homicídio. Quanto ao elemento subjetivo, eu já comentei, né? O dolo tem que ser realmente de fazer com que a pessoa tire sua própria vida ou se automutile. E a consumação, pessoal, é um dos pontos que vocês têm que ter mais cuidado, porque
a tentativa e consumação, porque na fórmula anterior, antes dessa modificação de 2019, não cabia tentativa, certo? E agora cabe tentativa. Então, a mudança de redação do dispositivo fez com que passasse a admitir a tentativa. O crime é formal, né? Basta que se induza, ou se instigue, ou se preste auxílio material, independente se a pessoa pratica ou não o suicídio ou automutilação, viu, pessoal? Antigamente, não se admitia a tentativa porque só era instigação ao auxílio a suicídio se houvesse, no mínimo, lesão corporal de natureza grave. Com a nova redação, passa a admitir tentativa, pelo menos em tese, né? Algumas situações, pessoal, a gente exemplifica como situações em que trazem problemas de se identificar se há homicídio ou se há instigação ao suicídio. O primeiro deles é o pacto de morte, né? Então, vamos supor que duas pessoas tentam se matar, né? Romeu e Julieta, né? E aí, pessoal, a doutrina traz exemplos, por exemplo, pacto de morte com uso de câmara de gás. A pessoa que aciona o gás, ela nunca responderá por instigação ou auxílio ao suicídio. Ela sempre responderá por tentativa de homicídio ou por homicídio consumado, porque ela teve a ação. Enquanto que a pessoa não aciona o gás, né, nesse exemplo que a doutrina traz, e se o acionador do gás morrer e essa pessoa sobreviver, a que sobrevive responde pelo 122, porque ela só instigou, ela não praticou ato relacionado à execução do crime, certo? Então, a celeuma que traz em relação a pacto de morte é esse. É quem morre e quem pratica a conduta. Então, se quem pratica a conduta morre, obviamente não responderá por nada, né? Porque morreu. Se para quem pratica a conduta sobrevive, responderá sempre por homicídio. Se quem sobrevive é quem não pratica a conduta, responderá sempre pelo 122. A mesma coisa é a questão da roleta russa e duelo americano. Roleta russa, né, que é aquela brincadeirinha bem lúdica, em que as pessoas botam um projétil só na arma, e aí a arma vai circulando entre os debilóides que se propõem a fazer uma brincadeira dessa, e vão atirando na própria cabeça até que um é sorteado com a bala, né? Na verdade, como é a própria pessoa que puxa o gatilho, os demais respondem pelo 122. O duelo americano é a mesma coisa, só que é mais de uma arma, né? Então, são duas armas, duas pessoas, só uma tem um projétil. Nesse caso do duelo americano, se for na condição de cada um atirar em si mesmo, instigação ao suicídio. Se for o duelo mesmo, aquele que a gente vê em filme de cowboy, né? E aí é homicídio, não é instigação ao suicídio, porque quem dispara a arma é o terceiro. Aí nós temos qualificadoras, que também é novidade, certo, pessoal? As qualificadoras são novidades nessa nova redação da Lei 3.968. A primeira é o resultado, lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, certo? Parágrafo 1º e 2º do artigo 129. Tem até uma curiosidade na redação desse parágrafo 1º, né? A expressão gravíssima. Em nenhum outro local do Código Penal a lesão corporal é tratada com essa denominação gravíssima, só nesse parágrafo 1º. Então, aqui é uma qualificadora pelo resultado. Então, se da instigação ou auxílio
ou o induzimento, tem um resultado de lesão corporal de natureza grave, que é o que está previsto nos parágrafos 1º e 2º do 129, aí nós temos essa qualificadora, que a reclusão é de 1 a 3 anos. E aí, a segunda qualificadora também é pelo resultado. Aqui, Júlia, né, você perguntou sobre o préter-dolo. Préter-dolo seria quando se pretende uma coisa e se obtém outra. Então, por exemplo, a lesão corporal com resultado morte seria préter-dolo. Aqui, se o desejo é que a pessoa se mate ou se automutile, nem aqui teríamos préter-dolo, porque é o desejo concretizado do agente, certo? Então, temos aí a qualificadora pelo resultado. E ainda causa de aumento de pena, quando o motivo é egoístico, torpe e fútil, também, né? Também novidade. E observação, pessoal, quanto à questão etária na causa de aumento de pena. Vejam que o legislador colocou entre 14 e 18 anos, né? Então, tem que ser entre 14 e 18 anos, porque se for menor de 14, eu já comentei com vocês, né? Seria considerado homicídio. Então, a questão etária aqui é entre 14 e 18. Ou que tenha a capacidade de resistência diminuída. Não retirada a capacidade de resistência, pessoal. Porque quando se retira, como eu já disse anteriormente, né, pegar uma pessoa que é um doente mental, não tem a menor capacidade de resistência, tem suprimido essa capacidade de resistência, vai ser homicídio. Aqui é apenas a diminuição. Por exemplo, o uso de álcool, o uso de droga, certo? Desde que o uso de droga e álcool só reduza, não elimine, certo? E se há a eliminação total da capacidade de resistência, aí seria homicídio também. Aí temos meios, né? A pena aumentada se a conduta é realizada por redes sociais, né? Redes de computador, redes sociais. Se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual, então, quem tem grupo de WhatsApp aí, né? Se utilizar o grupo para instigar ou auxiliar o suicídio dos integrantes do grupo, seria um exemplo. E a questão do menor de 14 anos e da capacidade de resistência nula no que diz respeito à lesão corporal, certo? Então, quando se trata de automutilação, é o mesmo critério adotado que eu acabei de falar para o homicídio, né? Se não tem capacidade de discernimento e é menor de 14 anos, responde por homicídio. E se não tem capacidade de discernimento e é menor de 14 anos, vai responder pela lesão corporal. Então, o parágrafo 6º tem o mesmo raciocínio do que eu vinha falando em relação ao suicídio. E o parágrafo 7º, pessoal, o legislador resolveu colocar expressamente o que anteriormente se fazia por interpretação, né? Então, eu acabei de falar para vocês, se há eliminação da capacidade de resistência, se ela for nula, ou se o agente é menor de 14 anos, então não há de se falar no 122, mas no artigo 121. Pessoal, eu vou dar uma parada por aqui, porque por dois motivos, para não começar algo a interromper e porque já não tenho mais voz, certo? Registrem a matrícula de vocês aí no chat para presença, né, para frequência, registro de frequência. Assim que vocês terminarem, eu vou parar a gravação para vocês ficarem mais à vontade para ter a sessão livre de perguntas.
Ok, pessoal, eu vou interromper a gravação. Se vocês